Olá, gente! Hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem pra balada. Pra quem tá me pedindo maquiagem colorida, então está aí a maquiagem. É uma maquiagem com esfumado mais escuro e a pálpebra colorida com uma sombra dourada aqui no início. Então vamos lá para as dicas. Vamos começar com o fixador de sombras. Uma gota pequena. Em toda a pálpebra. Já sabem que eu estou sem corretivo desse lado aqui. Não precisa me avisar porque eu já sei. Vou começar com essa sombra aqui, que é a Vintage Gold. Tirei ela do estojo porque tem 80 coisas em cima do estojo e se eu tirar vai cair tudo. Então a gente vai fazer um V aqui primeiro, um V comprido. Na verdade, um V bem comprido. Muito fácil essa maquiagem. Gostaria que essa sombra tivesse ficado vermelha, mas não tá vermelha, porque fiz uma mistura aqui e acabou não ficando vermelha. Aí aqui, no final, fala logo, a gente vai pegar um dedo, passar aqui na sombra. E eu fiz assim pra marcar. Aí a gente vai fazer assim. Um risco. Do final, aqui perto da sobrancelha até aqui. Não tá ficando forte porque a sombra é clara e porque eu não tô com o fixador de sombras aqui de fora. Eu não passei só na pálpebra. Então aqui eu fiz um risco, assim mesmo. Pronto, fácil, né? Muito fácil. Depois a gente continua. Aí continua aqui com o pincel de esponja. Subindo a linha do côncavo. Subindo a linha do côncavo. Agora, eu vou pegar um pincel aqui de cerdas naturais e vou colocar uma sombra. Colocar essa sombra aqui. E misturar com essa aqui. E vou tentar fazer ficar dessa cor aqui. Vou colocar aqui no centro. Se você não aplicar o fixador de sombras, não vai ficar colorida, não vai ficar a sombra aqui nessa pálpebra, ficar caindo, não vai dar certo, não vai ficar tão vibrante a cor. Tem que colocar o primer antes. Então eu coloquei esse tom alaranjado e agora, só pra eu achar que vai ficar vermelho, só pra eu achar, mas não vai ficar. Vou colocar o pink por cima. Só pra quebrar um pouco do laranja. Eu não vou subir a linha do côncavo, vou deixar só até aqui mesmo. Pronto. Aí agora eu vou pegar o lápis preto ou delineador também. Vou fazer um traço aqui.
Vocês podem usar o delineador em gel, o delineador líquido, que vocês mais estão acostumados, que vocês têm em casa. Eu gosto muito desse lápis porque ele não sai com água, porque ele não sai com nada. Brincadeira, claro que ele sai com demaquilante para a área dos olhos. E ele é legal de aplicar porque se você erra, é fácil de corrigir. Na verdade, é difícil de errar, porque ele é cremoso e seco ao mesmo tempo, então ele não borra fácil, muito legal de aplicar. Aí eu fiz esse traço aqui, inicial, para fazer uma base. E agora eu vou pegar um pincel de esponja ou um pincel chanfrado. Eu gosto muito do pincel de esponja, mas eu uso ele um pouco deitado, assim, na diagonal. Eu não uso ele assim, nem reto, porque senão o traço fica muito grosso. E vou fazer um risquinho aqui, subindo um pouco a linha do côncavo. Aí tem pouca sombra agora no pincel e eu vou continuar na linha do côncavo até o começo aqui. Sempre olhando pro lado pra ver se tá certinho. Aquela marca que eu fiz com o dedo, eu vou passar um pouquinho de sombra preta, com pouca sombra no pincel, que é agora. Acompanhando esse risquinho. Agora eu vou passar um pouquinho aqui no canto, na parte de baixo. E venho com o lápis preto de novo na linha d'água. Aí eu vou contornar toda a linha d'água até chegar aqui nesse traço superior. Venho com pincel chanfrado e sombra preta. Vou depositando um pouquinho de sombra, encostando, sem esfregar, aqui na raiz dos cílios, onde eu passei o lápis, para ficar bem escuro. Agora eu vou aplicar a sombra marrom com pincel de esponja aqui na parte de baixo, do início ao fim. Aí eu viro o pincel, passo um pouquinho de sombra preta, quase na raiz dos cílios, sem engrossar muito. Sombra marrom. Aí a sombra marrom, vou contornar o traço preto que eu fiz do início ao fim.
até aqui no final. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais grosso porque eu venho com a preta de novo. Que é agora. Sombra preta de novo. Então, na verdade, você vai retocando sempre que houver necessidade. Não tem uma regra preta, marrom, marrom, preta. Aqui, nesse momento, você vai olhando, vai retocando. Agora, a gente vai aplicar um ouro em pó. Esse é o pote de ouro. Claro que não, minha gente. A gente vai colocar um pigmento dourado, que no início, que quando você olha de frente ele fica dourado, quando você olha de lado ele fica acinzentado, um pouco marrom, assim, muito legal. Querendo subir, tomando cuidado, porque como é uma sobre em pó, solta, assim, cai muito. Aí ele começa a emendar com marrom. Sombra creme sem brilho. Próximo, sobrancelha. Aproveitando a oportunidade, eu apliquei esse batom Toned, que é cor de boca, por cima da base, por isso que ele tá cor de boca mesmo. Então eu vou colar agora os cílios, começando aqui no meio, depois colo no final. Espera um pouquinho. Agora no início. O ideal é colocar com a pinça, mas eu não sei cadê a pinça, eu coloquei com o dedo. Mas vocês precisam colocar com a pinça, já tô terminando aqui de aplicar. Tira um pouquinho a sujeira aqui, sombra, com um pincel ou com um lencinho. Um pouquinho de corretivo. Vou colocar com o dedo mesmo. Sem cobrir o esfumado que eu fiz, só na diagonal, onde está mais escuro. Quando você faz o esfumado, você não fica cobrindo muito com corretivo depois, se deixar para aplicar o corretivo no final. Coloca um pouco distante. Então tá, coloquei já. Agora, sombra Sweet Cream para fixar o corretivo melhor, que é uma sombra creme sem brilho, que eu aplico sempre. Então tá pronto! Se você gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo do vídeo e deixe seu comentário. Obrigada por terem assistido, um beijo e até a próxima!